Boa noite a todos vocês. Gostaria de agradecer a presença de cada um para essa audiência pública, agradecer a presença dos vereadores que se faz presente, agradecer também em nome do Robertinho, a equipe da Prefeitura, e vamos passar a palavra para quem vai coordenar e vai explicar tudo para nós aqui, e depois a gente vai se reunir e ver as medidas necessárias que a gente consegue fazer algumas alterações ou não, e daí cabe-se a nós, beleza? Passar a palavra para Elisângela. Obrigada. Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui para apresentar a audiência, né, da LDO e da LOA, que a gente faz em conjunto. Ela foi apresentada no Executivo, né, com os secretários, com a população também presente, em audiências separadas, né, e aí, normalmente, a Câmara, o pessoal sempre pede para que a gente venha e apresente também para os vereadores, né, e para a população. Normalmente, acaba sendo mais para os vereadores, que a população. Não é novidade apenas aqui, mas na maioria dos municípios mesmo, é bem difícil a participação, né, dos cidadãos. Embora depois a gente sempre tenha os slides colocados no site aqui do Legislativo, na página da Prefeitura também. Então, os números, hoje em dia, a gente tem bem mais publicidade, né? Então, a gente... vou passar rapidinho aí para o porquê que é feita a audiência, né? E mais à frente nós vamos diretamente para as ações, que é a parte mais do maior foco, né, que os vereadores, o que realmente vai ser feito, né, no que é que está distribuído, e aonde normalmente são feitas as emendas. Hoje também nós já deixamos um valor destinado para as emendas impositivas, né, um determinado valor já separado, que é o cálculo sobre 1,2%. A gente já alinhou com o Nilson, né, com o José Luiz, a questão do entendimento do valor, e aí isso é dividido entre os vereadores para que seja feito as emendas impositivas. O ano passado, nós não tínhamos conseguido fazer isso, né, nós tínhamos que tirar depois de encaminhado. Então, esse ano a gente já deixou separado num determinado projeto para que vocês definam as emendas impositivas também, além das emendas, né, do orçamento. Então, nós fazemos audiência desde o ano de 2000, por uma obrigatoriedade da Lei 101, através do seu artigo 46, que fala que esses planos de orçamento, de LDO, de PPA, como também as metas quadrimestrais, elas têm que ser discutidas em audiência pública com a participação popular. Também a Lei 10.257, que é a lei conhecida como Estatuto da Cidade, determina no artigo 44 essas propostas, né, discutidas em audiência pública. Então, nós temos duas leis estabelecidas a partir de 2000 e 2001, que começou a exigir essa discussão, né, porque antes o projeto apenas era efetuado, discutido entre os secretários, vinha para o Legislativo, também apenas discutido nas sessões, né, nas comissões, e não tinha esse amplo conhecimento, muitas vezes, da população. Primeiramente, a Lei de Diretrizes, que aqui são dois projetos, né, que estão em tramitação no Legislativo. Um complementa ao outro, né? A Lei de Diretrizes, ela é um pouco mais sucinta, e a Lei Orçamentária são os mesmos projetos e atividades, porém, na LOA, eles são mais desdobrados, né? Vamos dizer lá, na Lei Orçamentária, nós temos um projeto, na LDO, nós temos um projeto lá, construção, manutenção do Legislativo Municipal, R$500 mil. Ele vem apenas dessa maneira. Aí, na LOA, nós temos o mesmo projeto, manutenção do Legislativo Municipal, R$500 mil, porém, esses R$500 mil já está dividido nesses elementos de despesa, que é o quê?
300 mil para salário, 50 mil para encargos com INSS, 30 mil para Previdência, né? No caso dos servidores concursados do Legislativo, 20 mil para material de consumo, 10 mil para equipamento e material permanente, que fecham esses 500 mil reais. Então, a LOA, tanto que é um projeto bem maior, é justamente por conta desses detalhamentos, né? Então, o artigo 165 da Constituição Federal é que estabeleceu esse elo do PPA, que é aquela lei que foi votada lá foi votado ano passado, né? Nessa mesma época nós tínhamos o plano plurianual. Então agora essas ações já estão lá no plano plurianual, que é aquela lei que é votada a cada 4 anos. No primeiro ano da gestão você pega o PPA ainda do ano anterior, como esse PPA ele também engloba o primeiro ano da futura gestão. E agora a gente discute a lei de diretrizes e a lei orçamentária anual. Então, o sistema de planejamento é composto dessas 3 leis maiores, né? LDO, PPA e LOA. A Constituição Federal estabelece no artigo 165 e 169 o que deve conter nessa lei, né? Então, os anexos, o que está no texto dessa lei, está estabelecido dentro da Constituição Federal, né, que ela tem que ter as metas e prioridades, a orientação para a elaboração da LOA, as alterações à legislação tributária, política das agências financeiras de fomento, que não é o nosso caso, né, que a gente não tem essas agências financeiras de fomento. Aí seria no caso daquelas, por exemplo, no caso do Estado, que tem o MT Fomento, né, que ele faz aqueles financiamentos. Então, os municípios, eles não têm essas agências financeiras. Se tivesse, nós teríamos que ter artigos nessa lei de diretrizes que estabelecesse como é o funcionamento, as diretrizes dele, né? E também para a previsão de qualquer aumento, realização de concurso público, alteração salarial, para os servidores, ela tem que estar prevista nessa lei. Não o percentual, mas que tenha uma previsão que é possível ou não conceder esse aumento, possível ou não realizar o concurso público. Se não tiver nessa lei, não é possível fazer um concurso, um seletivo, tá? Pode passar. Também essa lei deve dispor entre o equilíbrio entre as receitas e despesas, né? Então nós temos que ter uma estimativa de quanto vai ser arrecadado e no que é que isso vai ser distribuído. Claro que as nossas despesas são sempre maiores do que a nossa previsão de receita. Então a gente acaba tendo que projetar a receita e depois dividir as despesas, né? Porque sempre nós temos bem mais demandas com despesa do que a receita a receber, né? Então a gente faz aí uma previsão do que se arrecadou nos últimos exercícios passados, projeta-se o futuro, projeta-se os convênios previstos, assinados para receber e distribui isso na despesa. Também critérios e formas de limitação de empenho, caso seja necessário, normas de controle de custos e avaliação de resultados, que normalmente é o que a gente faz naquelas audiências quadrimestral, e as demais exigências para transferências de recursos, que seriam a forma e os critérios, que tem alguns artigos nessa lei que fala que para transferir recurso para a APAE, para uma APM, para um determinado conselho, é necessário elaboração do plano de trabalho, as empresas devem estar constituídas, inscritas no cadastro social, né? Elas devem ter suas certidões regulares e assim por diante. É uma série de critérios que está estabelecendo dentro da lei de diretrizes orçamentárias, baseados na lei 101. Também a LDO tem uns anexos ali, que é o anexo de metas fiscais, que ele é composto de 8 relatórios,
e o anexo de riscos fiscais, que é composto de mais um relatório. É uma série de cálculos e projeções estabelecidas com base nos índices do governo federal, né? IPCA, INPC, média de inflação, índice percentual de crescimento da economia do Estado, do governo federal, regulamentados por essa mesma lei complementar do ano 2000. Também existem os modelos padrões que o governo federal, tanto federal, estadual e municipal, tem que seguir esses mesmos relatórios que compõem essas metas fiscais e os riscos fiscais, né? Que são as providências no caso de algum passivo contingente, que seria uma calamidade pública, como nós tivemos aí no período da Covid, né? No caso de municípios que têm deslizamentos de terra, como a gente tem lá no estado do Rio, aí eles têm já determinados valores que é para cobrir essas emergências. Então, esse anexo, ele prevê o que vai ser feito no caso de ocorrer essas situações. As metas e ações aqui, quando a gente faz audiência separado, nós apresentamos ela aqui. Então, agora, como a gente está apresentando tanto da LDO quanto da LOA, a gente coloca as metas em sequência, tudo junto, né? Então, vamos lá. A nossa lei orçamentária anual para 2023. A lei orçamentária, ela tem um caráter autorizativo e não mandatório, ou seja, ela autoriza, mas nem tudo, não é porque está ali dentro autorizado que ele pode ser feito, né? Ele depende de como estiver a nossa arrecadação, né? E como a gente, por mais que seja previsto os valores ali, no ano seguinte é um ano de muita cautela, né? Porque nós estamos aí com um governo federal novo, né? Então, geralmente muda uma série de política, né? A forma que vai ser transferido os recursos, muitas vezes, da ação social. Por exemplo, aqui, nós já estávamos lá na previsão da Receita, os nomes, os critérios, nós já tínhamos mudado lá pro... Não era mais Bolsa Família, né? Já tinha outro nome. Era mais... Auxílio Brasil, agora parece que vai voltar a Bolsa Família de novo, né? E aí, assim, tem uma série de critérios que acabam mudando a forma dessas políticas, né? Às vezes ele resolve, o programa habitacional. Programa habitacional, há alguns anos aí, vem sendo, não é mais feito pelo município os repasses, né? Ele é a Caixa que faz tudo isso, né? O município apenas cede o terreno e o recurso vai direto para a Caixa que tem a construtora, né? O município apenas faz a parte social da intermediação dessas casas, né? Então, a gente não sabe se vai ser assim ou não, se o recurso vai ser repassado, se não vai. Então, acaba sendo até aí no primeiro ano de mandato do governo, geralmente federal e estadual, a gente tem esse tipo de demora um pouquinho para esses recursos serem liberados e para engrenar, né? No governo estadual, como a gente já vem aí de uma reeleição, né? Então já fica um pouco mais fácil, né? Normalmente as medidas, e aí nós tivemos várias já aí no governo do estado, que inclusive a gente tem convênios aqui, que é essa parte da pavimentação asfáltica, né? Então a tendência é ficar mais fácil e ele continuar, né, com a análise desses convênios e a liberação, do que se tivesse aí novo governo do estado, também isso dá uma boa parada. Então é o que a gente espera e vamos ver como é que vai acontecer. E com isso, a parte da fazenda, né, no executivo, acaba tendo que cuidar como está esse orçamento autorizado e fazer o contingenciamento, que é segurar a secretaria, segurar o prefeito, falar, está vindo tanto de recurso, não dá para gastar muito, né? Vamos ter que aguardar. Papel das peças, né, como nós falamos ali atrás, PPA planeja, a LDO orienta e a LOA executa as políticas públicas e os programas de governo.
Então, o orçamento ele deve refletir o que o governo pretende desenvolver em cada exercício, cumprindo o papel de viabilização do planejamento e do plano de governo, né? Nós tínhamos alguns anos atrás aí que não se falava muito, né? Hoje em dia a gente consegue ver, né? Como agora a gente está inclusive vivenciando isso, né? Toda a equipe aí de transição, que era uma questão que até antes do ano 2000 não se tinha. A equipe de transição, inclusive, ela foi um tanto depois, né? Ela tem aí umas 3 a 4 gestões que a gente ouve falar em equipe de transição, que é o acesso a documentos, a contratos, né? A toda a parte de gastos de um governo para o outro, que ocorre a nível estadual, federal e municipal, para a pessoa que vai entrar, aquela equipe já saber como é que está, né? E a expectativa muito grande, né? Como a gente vê hoje, bolsa de valores, né? Toda uma questão de mercado, de olho em como vai ser o plano de governo, como está sendo o planejamento, quem vai ser o ministro da Fazenda, né? Para que se defina o que vai ser feito. Há alguns anos aí, se a gente for ver uma década atrás, não se tinha todo esse, não era seguido o plano de governo. Os planos de governo eram extremamente simples que eram feitos. E hoje já não, né? Tanto que a gente teve aí, inclusive na época aí da Dilma, né, que a gente costuma dizer que ela, justamente, o impeachment dela foi por não ter cumprido aquele relatório lá atrás que nós falamos das metas fiscais, né, pelas chamadas pedaladas. Então, o tal do planejamento, a execução dos programas e o orçamento, cada dia mais, num país que está indo para o desenvolvimento, ele é mais observado, principalmente pelos órgãos internacionais. Princípios da LRF, né? Aqui é mais uma parte da transparência, do contingenciamento, né? Cuidado com os gastos. E a lei orçamentária, né, em termos de valores. Vamos lá. A composição da receita também, recursos federal, estadual e municipal, né, que ela é composta. E os valores para 2023. Câmara Municipal de Vereadores, ficou um pouquinho pequenininho ali, né? Nós fechamos, então, nós temos as atividades, que são tudo aquilo que é contínuo, né? E os projetos, que são, que a gente fala assim, atividade tem continuidade no tempo, e o projeto tem começo, meio e fim, né? É uma reforma, é uma aquisição do equipamento e material permanente, e a manutenção do legislativo, ela é uma atividade. Todo ano nós temos a manutenção. A maior parte do legislativo, por ser um órgão fiscalizador, né, e de prestação de serviço, é a sua manutenção. Então, ele tem 2.390.000 e nos projetos nós temos 250.000. Então, totalizando o orçamento do legislativo para o ano que vem, R$ 2.640.000. Por gabinete do prefeito. Gabinete do prefeito, nós totalizamos com R$ 1.505.000 para o ano seguinte. Normalmente, ele é mais a manutenção do gabinete, né, as despesas com a assessoria jurídica, controle interno e a junta do serviço militar, que faz parte do gabinete, e a publicidade, que são a transparência pública, né, e os atos institucionais, que é um projeto de 300.000, e os demais é a manutenção, os salários, os encargos, né, do gabinete e desses departamentos, né, assessoria jurídica, controladoria e junta do serviço militar, totalizando R$ 1.505.000. Secretaria de Administração e Fazenda. A Secretaria de Fazenda é a secretaria que fica com toda a parte dos encargos das demais secretarias que não Educação e Saúde. A maioria dos encargos de INSS e Previdência das outras secretarias são pagos pela Fazenda, como também o PASEP, né? 1% de tudo que é arrecadado, ele é
destinado ao PASEP, que nós temos ali R$1.426.000 com o PASEP. Nós temos, a partir do ano que vem, também R$2.150.000, que é a manutenção da dívida, que aqui é o financiamento do Finisa, né? Que a partir ele entra, acho que um mês nesse ano, né? Dezembro desse ano começa a ser pago a primeira parcela do Finisa e depois ele tem mais, são 24 ou 42? 24, né? 24 parcelas, então o ano que vem inteiro e o outro ano, aí um mês antes a gente conclui o pagamento da dívida com o Finisa. E aí, a construção, um dos maiores projetos, desses 18.116.000, é o Paço Municipal, com R$4.500.000, que é a obra que está em andamento. Então, de acordo com a sua execução, é que ela está sendo contabilizada, né? Ela já está uma parte em 2022, e nós temos R$4.500.000 para 2023. E os demais gastos aí são com a manutenção, né? A aquisição de equipamento e material permanente, valor pequenininho aí de equipamento e tal, né, para alguma secretaria. Realização, uma previsão para concurso público e seletivo. E a manutenção dos salários e encargos da Secretaria de Fazenda. Sentenças judiciais e precatórios, que nós temos o pagamento da Janane, F. Janane, né, tem um precatório muito antigo aí para ser pago, que ele está em fase de programação. Então, tem uma previsão de pagamento de R$2.500.000 desse precatório que já está julgado. R$1.700.000 é o aporte para a cobertura do déficit atuarial. Esse é um valor que é repassado em 12 parcelas para a Previdência, para cobrir aquele déficit lá atrás, naquela época que a Previdência não tinha cálculo, que ela financiava, além da aposentadoria, toda a parte de saúde, né, quando as previdências foram criadas lá no início da criação dela. Então, hoje, o município paga isso através do cálculo atuarial. Isso é dividido juntamente nas contribuições do mês. O município paga mais uma contribuição previdenciária, uma contribuição atuarial patronal. Então, esse R$1.700.000 dividido em 12 parcelas no exercício seguinte. Todo ano é efetuado o pagamento. Secretaria de Obras, né? Secretaria de Obras, nós temos uma previsão de R$34.757.000. A maioria das ações da Secretaria de Obras são projetos, né? Nós temos ali a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos com R$1 milhão. Sinalização, pintura de ruas, lombadas elevadas, R$500.000. Projetos de coleta do lixo e limpeza urbana, que é o contrato com o recolhimento do lixo, né, que hoje é executado com a empresa Sanorte, R$1.450.000. Regularização e ampliação do cemitério, que aqui já é a partezinha final, já concluiu, né? Só a finalização, a gente sempre deixa um valorzinho, caso tenha algum aditivo, algum problema que a empresa não finalize, então por isso que tem ali R$30.000, caso necessário tenha dotação aberta, senão ele é remanejado para outra dotação. Expansão da rede de iluminação pública e a manutenção da rede de iluminação, né, que é pago para a Energisa, R$1 milhão. Implantação e iluminação em canteiros centrais e superpostes, R$100.000, que a previsão é conclusão esse ano, né? Manutenção da iluminação pública, uma atividade de R$250.000. E manutenção da Secretaria de Obras, que são os encargos, os salários, né, de toda a secretaria, o combustível entra aqui, o conserto de máquinas. Então, nós temos R$6 milhões. E o departamento rodoviário. O departamento rodoviário, nós temos drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica de ruas, R$1.500.000. A recuperação da MT 225, R$100.000.
Pavimentação da rodovia Vera Novo Biratã, também R$100 mil, é apenas a previsão, né? Isso, o recurso vem do Estado, então a gente deixa um valor para, dependendo do cronograma de como vem o recurso do Estado, se vem esse ano, ele entra como superávit. Se vem o ano que vem, nós efetuamos, de acordo com a liberação do recurso, é mandado um projeto para o Legislativo e é feito por excesso de arrecadação com base no recurso recebido do convênio. Revitalização da praça, né, e urbanização de praças, R$200 mil. Pavimentação de estradas rurais, aqui é um convênio, 15 milhões. Construção do anel viário da cidade, R$4 milhões. Construção do lago municipal, 100 mil, aqui é um projeto, então foi deixado no valor mínimo, né, para verificar se vai ser feito ainda ou não, caso vai ser buscar convênio, então tem a rúbrica para, dependendo do que for arrecadado, né, vai se verificar a viabilidade disso. A recuperação da área de lazer Irmã Adélis, 100 mil. Construção do terminal rodoviário, R$1.327.000. E manutenção de estradas, rodovias na área rural, R$2 milhões. Então, totalizando, total da Secretaria de Obras, R$34.757.000. Secretaria de Agricultura, R$2.964.000. Então, nós temos as atividades de apoio à agricultura familiar, 21 mil. Recuperação de estradas, pontes em assentamentos, 150 mil. Apoio à bacia leiteira, 30 mil. Regularização fundiária, 100 mil. Construção do espaço para abrigo de equipamentos e máquinas, 100 mil reais. A construção e regularização de espaço para destinação de entulhos, 70 mil. Apoio nos hortifrutigranjeiros, 51 mil. Equipamento e material permanente patrulha, 300 mil. Manutenção da secretaria, 1.300.000. Fundo no meio ambiente, 80 mil. Programa Porteira Adentro, 500 mil reais. Manutenção de coleta seletiva, 100 mil. Auxílio em manutenção da feira, 12 mil. Manutenção do viveiro de mudas, 100 mil reais. Participação no consórcio Telespires, 50 mil reais. Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela está distribuída em ações de atenção básica, que é o que o município mais tem foco, e a média e alta complexidade, que também nos nossos municípios menores, né? E quando não tem hospital particular, nós temos a nossa rede de média e alta, também ela tem um volume muito grande de recursos, que são mais as especialidades que são oferecidas, né? E os exames de imagens, exames de alto custo, sempre são fornecidos pelo município. Então, nós temos aqui um montante de 20.554.000. As ações maiores da Secretaria de Saúde são dentro do Fundo Municipal de Saúde, e nós temos um valor para atenção básica, que são os PSFs, com 1.894.000. O Fundo Municipal de Saúde, que é onde entram todos os encargos, né? A parte médica, a parte de salários médicos, de enfermeiros, né? A parte de exames também, com 2.500.000 reais. Participação no consórcio para aquisição de medicamentos e instalação do laboratório, 1.400.000. E a média e alta complexidade, que é o pagamento de salário das especialidades, com 6.200.000 reais. Esses são os projetos maiores, né, na área da saúde. Eu não vou estar detalhando um a um. Depois disso aqui fica à disposição. Também o projeto de lei já está aqui no Legislativo. E aí cada vereador, né, verifica essas ações. Educação.
A educação também ela é dividida em algumas ações que depois a gente faz um relatório bimestral, que hoje é disponibilizado em páginas, né, que é onde o governo federal, o Tribunal de Contas, fiscaliza toda a educação, que é o CIOP. Na área de saúde, nós temos bimestralmente um relatório que se chama CIOPS, e na educação, o CIOP, Sistema de Informações e Orientações Públicas do Ensino. Então, isso é disponível. Se você for lá no Google e colocar CIOP do município de Vera, vocês vão ver lá os gastos com educação bimestralmente. A mesma coisa do CIOPS. Todos os gastos com saúde de qualquer município do Brasil, vocês podem estar acompanhando, tá? E se o município não faz esse tipo de relatório, a certidão do município é bloqueada, ele não recebe determinados recursos, federal, estadual, não recebe recursos de convênio. E, por conta disso, nós temos determinadas separações aqui, que é em ensino infantil, fundamental, creche, pré-escola, ensino de jovens e adultos, educação especial. Então, e o Fundeb também, né? Então, por isso que a gente tem vários projetos aí mais separados na área da educação. Educação é a nossa secretaria, né, de maior gasto, tanto ela quanto a saúde são as duas maiores, até pelo volume, né, a quantidade de servidores, é que mais tem servidores, que são os professores, né, auxiliares, a rede de merendeiras, de toda a rede, a pessoal de limpeza, enfim, ela que é no ensino fundamental. Então, nós temos aqui a manutenção da secretaria, os projetos maiores, com 3 milhões de reais, a construção, reforma e ampliação de escolas de ensino fundamental, 5 milhões de reais, previsto para 2023. Aí nós temos os gastos com a merenda, que está distribuído no fundamental, infantil, creche, ensino especial, o transporte escolar, manutenção do transporte com 1.400.000 reais, manutenção e encargos com ensino fundamental, infantil, CMEIs, também aqui entra a parte de salários, do material de expediente, do material de limpeza, então todo ele separado de acordo com os níveis de ensino. Então, totalizando aí o Fundo Municipal de Educação com 15.792.000 reais. Aí nós temos o Fundeb, né, que é o Fundo do Magistério, como a gente costuma dizer, que ele teve uma alteração no final do ano de 2020 para 2021, onde antes nós gastávamos 60% com o salário dos professores e 40% na manutenção. A partir de 2021, passou-se a ser obrigatória a aplicação de 70% no salário dos servidores, dos professores, e 30% na manutenção. Então, aumentou o valor destinado para pagamento dos salários desses servidores. O caso do município de Vera, o município já vinha aplicando praticamente 100% do Fundeb com o salário dos servidores, desde que foi feito lá o plano de cargos, né? Toda alteração, o que se vem de recurso do Fundeb, praticamente ele vai 100% para financiar o salário e os encargos dos servidores. Então, nós temos a manutenção do Fundeb 70, 9.400.000, também distribuído em ensino fundamental, pré-escola, creche e educação infantil. E nós temos os 30% que é no restante da manutenção. Aí dentro pode ser incluso alguns servidores da área de merenda, de limpeza, que não têm o curso de formação, então eles entram dentro do nível dos 30%, e os gastos com um conserto na escola, uma aquisição de material de expediente, uma pequena reforma, né? Aquisição de material didático, material de limpeza, né? Que não merenda escolar. A merenda escolar ela não entra dentro do gasto do Fundeb. Então, totaliza aí 2.960.000
6 mil. Todos esses gastos também são fiscalizados por um conselho, que a gente elabora relatórios mensais, e esse conselho verifica todo esse gasto, além desse relatório bimestral, que também toda a população, todos os vereadores têm acesso nesse relatório que a gente chama CIOP, que é lá na página do Tesouro Nacional, a gente consegue encontrar de todos os municípios do Brasil. Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social também ela vem sendo dividida nos últimos anos aí, dentro da proteção social básica e da proteção social especial. Dentro da proteção social básica, entrou mais a área dos CRAS, né, que atende mais aquela criança carente, com os projetos, com assistencialismo, né, com os cursos, e os CREAS é mais para aquele atendimento mais especializado, mais para o público adulto, né, com aqueles cursos de formação, de incentivo ao emprego, né, a uma profissionalização daquela população mais carente, que não está capacitada, mas já é adulta, né? Então, nós temos os CRAS, os CREAS, e aí nós temos também a rede do idoso, das casas-lar, que são as casas de abrigo, e a criança e o adolescente, através do Fundo da Criança e Adolescente. Então, no caso, são conselho tutelar, também é separado na assistência social, todos eles seguindo também as mesmas normas que nós vimos ali, estabelecida pela lei que criou o Fundo Federal de Assistência Social, e isso é regulamentado. A Secretaria de Assistência tem que seguir essas diretrizes, ela também entrega, toda a parte da assistência, entregam esses relatórios de acompanhamento para o Ministério da Assistência Social, que faz esse acompanhamento de como está sendo feito o gasto da assistência. Então, além do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, né, da população, nós temos os recursos, hoje em dia, que são fiscalizados pelo governo federal. A maioria dos gastos aqui na assistência é manutenção mesmo dessas unidades, e nós temos aqui um projeto de casas habitacionais que era de uma forma diferente pelo Estado, né, e tem um convênio aí que está em andamento, que foi destinado aí para ele uma previsão de R$1.500.000. Também um dos projetos maiores é a construção e reforma da sede do Clube de Idosos, com R$600.000, e os demais, em sua grande maioria, tem a construção da sede do Conselho Tutelar, com R$200.000, e os demais são as manutenções, né, do idoso, do Conselho Adolescente, dos CRAS, dos CREAS, Casa-Lar. Secretaria de Governo, nós temos uma previsão pequena, né, por ser uma secretaria que a gente deixa um valor destinado, por ser uma secretaria que ela está parte da estrutura administrativa do município. Então, a gente prevê aí um valor bem pequenininho, né, de R$237.000. E nós temos a Cultura e o Esportes, que é uma secretaria que iniciou no ano de 2022, né, esse ano, por um projeto, uma lei especial, né, e que a gente foi votado aqui no Legislativo, que ela era um departamento lá na educação, e a partir de 2023 ela faz parte anualmente aí do orçamento, né? Então nós temos aí um valor, foi bem mais incrementado para o ano de 2023, no total de R$3.389.000 para a Cultura e os Esportes, R$2.125.000 para o Departamento de Cultura, principalmente voltado à realização de eventos culturais, né, R$800.000, e R$1.264.000 para o Departamento de Esportes, com construção e ampliação de espaços esportivos, eventos, manutenção de ginásio, com R$324.000, e a manutenção do Departamento de Esportes, com R$700.000.
Reserva de contingência, então aqui que a gente falou, né, na reserva de contingência, nós temos R$900 mil previsto para a realização das emendas impositivas, né, que aqui vai ser definido, né, a quantidade de emendas, uma parte, 50% dessas emendas dos vereadores, elas são destinadas para a área, são obrigatoriamente destinadas para a área de saúde, né, por uma obrigação constitucional, e os demais, o vereador destina, muitas vezes o vereador, entre um e outro vereador, unifica, eu quero fazer uma emenda em conjunto e nós vamos destinar lá 50 mil meu e 25 mil do outro vereador para PAI, né? Então, unifica. Essas emendas, elas têm alguns critérios, eu não sei se alguns de vocês, inclusive, estiveram participando, está tendo alguns cursos, né? Então, nós temos aquelas emendas que elas tem os impedimentos técnicos, que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Que é apenas não criar uma emenda que ela gere uma despesa maior que ela não possa ser realizada. Vamos dizer, eu quero destinar 50 mil para a aquisição de um veículo para assistência social, para criança e adolescente. Mas a gente sabe que com 50 mil você não consegue comprar um veículo, né? Então, o que acontece? Ela é uma emenda que sofreu impedimento técnico, porque o município teria que colocar mais um determinado valor para cumprir ela. Então, ela não pode acontecer isso. Ela não pode ser, o município não pode injetar um valor maior para conseguir cumprir aquela emenda impositiva. Tá? Então, normalmente são esses os cuidados que tem que tomar na emenda impositiva, né? Como eu também não posso criar, vamos dizer, eu quero locar um veículo para assistência social. Vou destinar esse ano o meu valor de 30 mil para alocar um veículo para o Fundo da Criança e Adolescente. Beleza, eu destinei esse ano. E aí, o ano que vem, como é que vai acontecer essa locação de veículo? O carro não vai mais poder ser locado, não vai mais ter o veículo à disposição, porque a emenda do vereador era para esse ano. O ano que vem, o vereador quer destinar essa emenda para uma outra situação. Então, também seria uma emenda que teria o impedimento técnico. Mas, para os demais gastos, eu quero adquirir um equipamento, adquirir equipamentos para a saúde, equipamentos, material de consumo para o esporte, destinado para determinadas entidades. Sempre tomar cuidado para que essas entidades estejam regulamentadas já, né? Que sejam entidades que já atuam, que têm CNPJ, já tenham as certidões, né? Estão já cadastrados naquele Conselho Municipal de Assistência Social, né? Tem os certificados de filantropia, porque às vezes acontece de destinar para uma determinada entidade e essa entidade ela não está regulamentada e aí não consegue repassar o recurso. Tem uma lista de documentação dessa Normalmente, lá na lei de diretrizes, a gente já fala, tem uma instrução normativa do município no setor de convênio, que a gente já determina. Mas a lei também acho que a 13.019, que é a lei das entidades sem fins lucrativos, ela estabelece. Lei 13.019, é uma lei federal. Mas normalmente é INSS, FGTS, tributos, obrigações trabalhistas, né? INSS, FGTS, obrigações trabalhistas, tributos federais, que eles geralmente já estão regulares. A entidade ela sempre mantém, né, para regularizada, e aí ela tem que ter entregue para sair essas certidões, ele tem que ter entregue movimentação do imposto de renda, né? Muitas vezes sem financeiro, elas são zeradas, né, porque elas não têm fins lucrativos, mas eles têm a obrigatoriedade de entregar para manter como se fosse uma empresa privada, né? São esses os documentos. A conta específica no banco para receber o recurso, apresentar, beleza, vou destinar 50 mil. Ele tem que depois apresentar um plano de trabalho no município, né, para o setor de convênios, eu vou gastar com isso, 50 mil. Recebe o recurso, aí é feito o termozinho de fomento, né, e termo de cooperação, com base nessa lei, e aí depois ele tem que fazer a prestação de contas
para verificar se está aprovado ou não também, ou se ela vai para a inadimplência. Só tirar uma dúvida também. Por exemplo, suponha que ela não esteja irregular. Vamos supor que não esteja irregular. Não, tudo bem, mas o recurso pode ser passado até novembro do ano que vem. Sim, ela tem um período. Eu posso indicar agora e ela pode ter esse período até para poder se regularizar. Isso. O ideal não seria... Pode ser que o recurso volte, né? Para o município destine para outra coisa. O ideal não seria até novembro, né? Porque teria que dar o tempo para ele também cumprir aquele plano de trabalho, né? Porque dentro... Sim. Ela vai, eu indico agora, não, mas nós vamos corretar isso aqui, depois a parte de regularização. Sim. Aham. Porque eu preciso indicar agora, né? Sim, nessa... Isso. Sim. Dentro desses 900 mil, normalmente é dividido, né, por todos os vereadores o valor, e aí 50% para a saúde e o restante... Se vocês não tiverem empréstimo, vamos tirar uma outra dúvida. À disposição. Gerou uma repasse a respeito da lei impositiva. Por exemplo, 450 mil. Esses 450 mil, nós foi uma conversa, vamos sentar aí, vamos definir isso em reunião nós vereadores, mas existia a possibilidade de se colocar um valor, por exemplo, para o projeto MIAL, né, que é dos animais aí, esse do MIAL. Como? Ah, sim. Os animais, sim. Isso aí que é um projeto perene. Então já não vai lembrar ainda todo ano do cara, vai a entidade disponível depois. Isso aí. A menos que seja para, digamos, construir alguma coisa, estruturar o projeto. Estruturar um canil, adquirir, né? Tem a construção das baias e tal. Aí você falou por exemplo, do recurso, se a baia lá vai custar 250 mil, por exemplo, nós vamos destinar 200 mil. Aí você falou, tá, tudo bem, mas 50 mil, eu posso dar os 200, mas não é o suficiente para construir, porém os 50 mil é eles, a própria associação lá. Que vai arrecadar recurso e tal. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Fala, por exemplo, que tem um projeto, né? Sim. Mas nós vamos destinar só 200. Isso tem que estar previsto no plano de trabalho da entidade. O plano de trabalho dela tem que estar detalhado. Não, mas eu posso, né? Pode. Não vai ser tanto. Não, a maior parte do recurso é viável, ela vai conseguir fazer, né? O que não dá, digamos, e acontece muitas vezes, sim, não, quando é assim, quando gera um vulto muito maior, né? E aquela coisa, sempre tem como a gente fala assim, quando é nível municipal, e a lei estabelece, não pode gerar. Mas, normalmente, acaba que é feito, né? Às vezes, o município também, dependendo, tem que colocar um pouquinho, muitas vezes o município também acaba colocando, em alguns casos, digamos assim, vai comprar um equipamento. Na época que previu o equipamento, custou... Era 95 mil, a emenda era 95 e de repente subiu e hoje o equipamento custa 97. O município contabiliza numa outra dotação os R$2.000, né? Não é por isso que fala assim, não vai executar porque tem 2 mil a mais que está custando. E aí nós temos agora assim por órgão, né? E aquele anterior que estava lá na reserva é aquele valor que a gente sempre deixa, que a lei estabelece, né, que é a reserva de contingência para o caso de alguma necessidade, né, de alguma grande calamidade, que são os R$50 mil ali da reserva de contingência. Então, por órgão, nós temos a Câmara, com 2.640.000, a Secretaria de Governo, 237 mil, Administração e Finanças, 18.116.000, que está esse ano, ela deu aumentou com relação ao ano passado, porque tem esse
os 2.500.000 da dívida, né, com a F. Janane, o PASEP, a dívida com o Finisa, né, que foi pavimentação asfáltica, mas ela, em vez de ser contabilizada no Obras, ela é na Fazenda. Tem mais outros precatórios, né? Está tendo julgamento de vários precatórios antigos da URV, né? Tem vários precatórios que estão em fase de julgamento, né? As diferenças daquela URV lá, de 1994, está judicializado tudo. Foi com o Sintep, tem vários, a maioria dos municípios. Isso. Tem várias ações dessas aí no estado inteiro. Então, educação, 28.098.000, saúde, 20.554.000, assistência social, 5.787.000, obras, que nós temos aí vários convênios, né? Só um de pavimentação aí, recurso do estado é 15 milhões, então totalizando 34.757.000, agricultura 2.964.000, cultura e esportes 3.389.000, reserva de contingência 950.000, sendo 900.000 das impositivas e 50.000 da reserva, né? Depois que vocês fizerem as emendas, esse valor vai sair daqui e vai para cada local onde vão ser destinadas essas emendas. Gabinete do prefeito, 1.508.000. Então, totalizando 119 milhões de reais. Ok? Pode passar, Zé. Ok, então, em termos de números, seria isso, né, que a gente tinha para repassar. E o projeto está no Legislativo, detalhado, já em ações, elementos, né? E a gente está à disposição também, caso tenha alguma dúvida, quando for fazer as emendas, para esclarecer. E qualquer dúvida também agora, se alguém tiver alguma dúvida e quiser... Ok? Se... Nós temos 150 mil. E estruturar as quadras, campos, 324 mil. E o restante é manutenção, né? Manutenção de salários, eventos, mesma coisa da cultura também. A realização de eventos culturais, que aqui tem a questão do Festival da Canção, que já é algo tradicional.
o Festival da Canção, aí tem a parte da decoração natalina, que também entra dentro desses eventos aí, a exposição também, então são R$800 mil. Esses custos são bem altos sempre, né? Qualquer show, qualquer evento que for fazer, sempre fica bem caro. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, aqui na educação, Secretaria da Educação, estruturando a rede aqui, 5 milhões, construção é uma ampliação. Tá, mas aquela lá nova. E aquela que a gente vai ensinar novamente para a semana. E 5 milhões, quanto está custando aqui, ó? 3 e pouco. Aquela lá 3 e pouco? Aí essa daí é na venda. Vai dar mais 4 e pouco. Só que deixa assim, vamos ver o recurso. Essa aqui é a contrapartida do município, vai passar de 50% do valor. Esse aqui falta 4 milhões, o município já botou 1,5, vai mais 2 da garagem. Porque já deve ter gasto 1 milhão e pouco no município, né? Apresentando de Aí agora 3 milhões e pouco lá, mais 1 milhão e pouco, vai dar os 5 aqui. Vai mais 1 milhão e pouco. ou se coloca o recurso ou se perde, não tem mais lá. é 3 pouquinho lá. O entornado tem que atravessar ele. Outra coisa, até cheguei a falar isso aqui na tribuna, a questão da implantação, que é projeto implantado, implantação central de distribuição de merenda. Está em estudo. Está em estudo, mas esse estudo aí podia ser melhorado, né? Fazer a cozinha central. Sim, já estou a gaveta A distribuição e a cozinha foi lá, ela tem que capturar, como é que funciona lá em central. Brasil. Se for fazer central, tem que fazer a cozinha. Se for fazer central, para... Comprar um veículo para dar. Eu acho que a Gredinha ela falou na apresentação que ela estaria fazendo um teste, né, montando e fazendo em algumas, e aí ir aumentando mais para ver a estrutura, o funcionamento e tal, para não implementar tudo de uma vez, né, e aí não conseguir suprir. Eu acho que sim. Você desperdiça, desperdício é menor. Eu acho que ficaria bem, funcionaria muito bem. Eu acho que é uma boa ideia essa parte aí.
À disposição, tá? Para esclarecer. Pode deixar, tá? Pode finalizar? Quer finalizar, presidente? Então tá, a gente agradece, né, a presença, em nome da dona Izete, dos demais vereadores, de todos os presentes, e muito obrigado. Boa noite.